que há de errado com a felicidade? O que há de errado com a felicidade? O que há de errado com a felicidade? Observadores indicam que cerca de metade dos bens cruciais para a felicidade humana não tem preço de mercado nem pode ser adquirido em lojas. Qualquer que seja a sua condição em matéria de dinheiro e crédito, você não vai encontrar num shopping o amor e a amizade, os prazeres da vida doméstica, a satisfação que vem de cuidar dos entes queridos ou de ajudar um vizinho em dificuldade. A autoestima proveniente do trabalho bem feito, a satisfação do instinto de artífice comum a todos nós, o reconhecimento, a simpatia e o respeito dos colegas de trabalho e outras pessoas a quem nos associamos, você não encontrará lá proteção contra as ameaças de desrespeito, desprezo, afronta e humilhação. Além disso, ganhar bastante dinheiro para adquirir esses bens que só podem ser obtidos em lojas é um ônus pesado sobre o tempo e a energia disponíveis para obter e usufruir bens não comerciais e não negociáveis, como os que citamos acima. Pode facilmente ocorrer e frequentemente ocorre de as perdas excederem os ganhos e de a capacidade da renda ampliada para gerar felicidade ser superada pela infelicidade causada pela redução do acesso aos bens que o dinheiro não pode comprar. Por que é provável que essa pergunta desconcerte? Por que indagar o que há de errado com a felicidade? É como perguntar o que há de quente no gelo ou de mal cheiroso numa rosa, sendo o gelo incompatível com o calor e a rosa com o mau cheiro. Tais perguntas presumem a viabilidade de uma coexistência inconcebível. Onde há calor, não pode haver gelo. De fato, como poderia haver algo de errado com a felicidade? Felicidade não seria sinônimo de ausência de erro, da própria impossibilidade de sua presença, da impossibilidade de todo e qualquer erro? Que no nos importa si estudian, no estudian, si aprenden o no aprenden. Basta, ya está. ¿Qué gano me saco las ganas de eso? No, y que además los estamos, de alguna manera, haciendo competir entre ellos por esa nota. ¿Vos pensás así también? Mira, creo que no es un planteo tan equivocado, tan errado. Evidentemente, algo de la estructura de la escuela no les hace bien. Mira, Javier, yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad. Y con la sociedad que tenemos, lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela, ¿no te parece? Está bien, pero digo, esto es bastante fuerte. No, ya sé, pero... ¿Sí? Acá está todo lo que aprendí en 5 años de colegio. ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo. Es más, ya me lo olvidé. Yo no opino igual que vos. Bueno, yo te entiendo. Pero Escúchame, Micaela, ¿no querés recibirte, tener un título, una profesión, ser alguien en la vida? Pero yo ya soy alguien en la vida.
A Soma é um processo terapêutico pedagógico que se estruturou a partir da união de alguns pensamentos ligados notadamente ao campo da filosofia, da política, da psicologia e da ética. Há um pensamento hegemônico, que seria uma espécie de espinha dorsal do pensamento da Soma, que deriva de uma pessoa que foi contemporâneo, colaborador e depois se tornou um dos mais radicais dissidentes da psicanálise, chamado Wilhelm Reich. O Reich escreveu um livro na década de 30 chamado Psicologia de Massas do Fascismo, onde justamente ele tentava elucidar essas questões, o que leva as massas a aceitarem a presença da dominação e a reproduzir também isso. Essa servidão voluntária vai se produzindo desde cedo nas relações tradicionais das famílias, que vai preparando o indivíduo para aceitar a noção de obediência, de disciplina quase compulsória, dentro de uma formatação política, moral, religiosa, espiritual, que depois se estende nas escolas e se amplia como um todo na sociedade em geral. A neurose seria justamente a produção final disso. Ou seja, o Reich vai dar muito mais um olhar às questões sociais e políticas da produção da neurose do que às questões antropológicas que a psicanálise trabalha. Outra contribuição fundamental da obra do Reich é a ideia de que esse processo produz de fora para dentro enquadramentos, condicionamentos, disciplinarizações que vão formatando os indivíduos de acordo com valores éticos, morais, ideológicos vigentes a cada época, e não atua apenas no pensamento. Todo o nosso corpo é afetado por essa produção, como uma espécie de corporificação do nosso inconsciente. Como nós, através de posturas, gestos e atitudes corporais, tendemos a refletir atitudes emocionais. E essas estruturas tendem a se cronificar. O Reich vai falar sobre 7 anéis ou segmentos de couraça, que é o segmento visual, ocular, da boca, né, da cervical, a parte dos ombros, né, o diafragma, o abdômen e a pelvis. Geralmente, em cada indivíduo tem o que ele chamava de couraça de eleição, é onde essa região corporal é mais rígida e que normalmente corresponde, certamente, a mecanismos que compõem a sua história de vida. Então, uma terapia corporal reichiana, como a Soma, tem o corpo como fonte diagnóstica e fonte de ação terapêutica. Ela visa não só levar as pessoas à conscientização dos seus mecanismos, mas à percepção do seu próprio corpo, e como esse corpo funciona e como esse corpo pode ser modificado. Treinar nossos corpos para o enfrentamento, nos planos, né, sociais, políticos, sobretudo emocionais. A antipsiquiatria foi um movimento surgido inicialmente na década de 50, a partir de um pesquisador chamado Gregory Bateson, que desenvolveu um estudo muito interessante e para nós fundamental, chamado de duplo vínculo. O Bateson pesquisou famílias de jovens esquizofrênicos e descobriu que havia nelas uma forma de se comunicar defeituosa, presente em todas essas famílias, que ao mesmo tempo afirma, nega algo. Daí a noção de uma dupla mensagem, de um duplo vínculo. É como se eu dissesse sim e não simultaneamente, que dentro de relações afetivas produz um grande estado de perturbação, culpa e muitas vezes dependência. Se uma criança e um jovem foi educado permanentemente através de uma pedagogia onde o afeto, o amor, foi utilizado como forma de sensibilização, neurotização ou mesmo dominação, esse sentimento do amor se torna um grande instrumento sobre o outro. E uma das principais formas de ter o controle afetivo sobre o outro é a utilização de chantagens e a utilização de duplos vínculos. Boa parte do estudo da antipsiquiatria, e especialmente o que nós adotamos na Soma, se volta para o entendimento de uma pragmática de uma comunicação humana. Como nós nos comunicamos, como nós nos relacionamos. Nos fornece um entendimento muito importante dessa relação entre amor, política, dominação, neurotização, sobretudo através do estudo do duplo vínculo. Outra importante escola da psicologia contemporânea presente nas bases teóricas da Soma é a gestalterapia do seu criador e colaborador, Friedrich Pius. Ele sugeriu uma coisa muito importante, que é centrar o processo terapêutico no presente. Nós valorizamos e entendemos o passado como sendo importante na compreensão do nosso presente, mas não vamos ficar presos ao passado como forma de desenvolver um processo terapêutico para que na reformulação desse passado o presente se refaça. Nós centramos o processo no presente e buscamos dar um sentido mais prático ao próprio processo, entendendo, a partir de um vasculhamento sobre nossa vida, quais são as questões que
que estão em abertas, inacabadas e, portanto, consumindo nossa energia vital. Pensar a responsabilidade como habilidade em dar respostas eficientes para diversas situações que surgem. Costurando todas essas correntes no campo das psicologias, nós encontramos o anarquismo. É um pensamento político sistematizado, bastante atual, que tem a ver com a ideia de fragmentação das hierarquias, dos poderes e valorização das individualidades e possibilidade de unidade desses indivíduos livres e soberanos que possam se auto-organizar. Não utilizamos o anarquismo como forma de um proselitismo político, mas levamos os grupos a trabalhar com pressupostos do anarquismo para que, a partir de uma metodologia menos verticalizada e mais horizontalizada, nossos próprios autoritarismos possam se manifestar. Porque nós acreditamos que é justamente uma vida com elementos do autoritarismo, de controle, através, por exemplo, do amor, da posse, do ciúme, através das hierarquizações dentro das relações familiares, das relações afetivas, das mentiras, das chantagens, das hipocrisias, ou seja, desses micro-autoritarismos que vão permeando nossa vida social, é que a neurose encontra terreno. Não só ela é fruto, como peça, engrenagem de uma maquinária que alimenta um próprio sistema capitalista que nós vivemos. Nós criamos relações dominador-dominado. Então, se eu me sujeito a alguém, eu quero que esse outro se sujeite a mim. Se esse outro se sujeita a mim, ele depois vai cobrar que eu me sujeite a ele. E muitas vezes esses mecanismos eles se dão a nível subconsciente. Nós simplesmente reproduzimos e não percebemos isso. É imprescindível que um processo terapêutico possa fazer uma associação entre o meu comportamento e a forma como eu ajo com as pessoas. E que eu possa, ao mesmo tempo que eu crio essa compreensão, criar novas rotas, novas possibilidades da minha própria inserção nessas relações. Portanto, isso é uma discussão também política. Então, se uma pessoa está vivendo sua vida, respeitando sua natureza, respeitando seus impulsos naturais, respeitando sua singularidade, sua originalidade única, e fazendo com que os indivíduos que vivem ao seu redor também consigam respeitá-los da mesma forma, essa pessoa pode não se dizer um anarquista, mas ela está vivendo de forma libertária. Isso é o que mais nos interessa.